No começo bastava um som estranho e uma sombra mal feita para causar calafrios. Hoje, a linha entre realidade e pesadelo virtual mal pode ser distinguida. De corredores pixelados a mundos hiperrealistas, os games de terror evoluíram e muito. Mas você sabe como essa história de sustos começou? A história dos games de terror, dos pixels ao pânico real. Fala galera, tá preparado para levar uns sustos e descobrir como os games evoluíram do medinho 8-bit até o terror psicológico de arrepiar a espinha? Eu sou o Sony e hoje no Game Replay News a gente vai mergulhar em um tema sombrio e fascinante, a evolução dos jogos de terror. De gráficos pixelados a experiências ultra realistas, os jogos de terror sempre encontraram jeitos de fazer o jogador suar frio. E hoje, capítulo 1, os primeiros sustos. Lá no comecinho dos anos 80, os gráficos eram simples, mas a imaginação era livre. Jogos como Haunted House 1982, Atari 260 e The Texas Chainsaw Massacre 1983 e tentavam criar atmosfera com limitações gráficas extremas, mas já plantavam a sementinha do medo. Nessa época o terror era mais temático do que sensorial. O que assustava era a ideia do monstro, não o visual. Mas mesmo assim, esses títulos abriram espaço para o gênero nascer nos games. Capítulo 2. O terror ganha corpo. Nos anos 90 a coisa começou a ficar séria. Com o avanço dos consoles e do PC, chegamos ao berço do survival horror. Sweet Home, 1989 da Capcom, só lançado no Japão, foi um dos primeiros a misturar exploração com tensão e serviu de inspiração direta para Resident Evil. E aí veio ele, o rei Resident Evil 1996, portas rangendo, câmeras fixas, munição limitada. A Capcom criou o modelo definitivo de terror interativo. Junto dele, tivemos Silent Hill 1999, que levou o horror a outro patamar, psicológico, simbólico e sufocante. Nessa fase, os sustos deixaram de ser só jump scares. Agora, o jogo mexia com o subconsciente. Capítulo 3. O cinema invadiu os games. Na virada dos anos 2000, os games de terror começaram a virar quase filmes jogáveis. Títulos como Fatal Frame, onde sua arma é uma câmera, e Clock Tower trouxeram mecânicas de vulnerabilidade. Você não enfrenta os inimigos, você foge. A saga Silent Hill evoluiu com Silent Hill 2, que até hoje é considerado uma obra-prima pela profundidade psicológica e narrativa, e os gráficos começaram a permitir cenas mais impactantes, mais som, mais ambientação. O medo começou a vir pelo silêncio e pela sugestão. Capítulo 4. O medo multiplayer. Com o boom dos jogos online, o terror também se adaptou. Jogos como Left 4 Dead, Dead by Daylight e Friday the 13th The Game trouxeram o medo cooperativo ou competitivo. Você agora é a presa ou o caçador, e o fator humano, aquele amigo que te abandona ou grita no microfone, virou parte do terror. Aqui também nasciam os jogos virais como Slender, The Eight Pages e Five Nights at Freddy's. Jogos independentes, simples, mas que causavam pânico real. Capítulo 5. Terror psicológico e realismo extremo. Nos anos 2010, o gênero entrou numa nova era, imersão total. Títulos como Outlast, Amnesia, The Dark Descent e Layers of Fear elevaram o nível com narrativas subjetivas, ambientes fechados e ausência total de combate. Você é impotente, e isso deixa tudo mais aterrorizante. E aí veio o fenômeno que quase foi real. PT, uma demo criada por Hideo Kojima e Guillermo del Toro que deixou milhões de jogadores traumatizados em um único corredor infinito, cancelado pela Konami, mas virou lenda instantânea. E em paralelo, Resident Evil renasceu com RE7 e 8, usando a visão em primeira pessoa e realismo brutal. Capítulo 6. O futuro é imersivo. E o futuro? Jogos de terror agora apostam em realidade virtual, como Resident Evil 4 VR, Phasmophobia VR, The Exorcist VR,
Com o VR não tem mais tela, o monstro está na sua frente e você literalmente ouve o barulho atrás de você e precisa virar o pescoço para ver. Lá ele. Além disso, os jogos estão investindo cada vez mais em narrativas profundas, escolhas morais e até terror baseado em IA, onde o jogo aprende com seus medos. Do pixel preto no fundo azul ao grito realista em 4K, os jogos de terror sempre encontraram formas de nos deixar desconfortáveis. E quer saber o mais louco? Mesmo com tudo isso, a gente sempre volta para levar mais susto, porque o medo nos atrai, nos conecta e nos desafia. Se você curtiu essa viagem pela história dos games de terror, já deixa o like, comenta aí qual jogo te deu mais medo na vida e se inscreve no canal para não perder os próximos sustos. Eu sou o Sony e esse foi o Game Replay News e até o próximo grito.